É igual alface, né, velho? Alface é mulher, moço. Eu não sabia. Eu sou burro, animal, será? Rapaz, você não tá certo não. Você tá mais que certo, viu? Você tá certíssimo. Começando mais um podcast aí. Depois de 1 hora tentando, né? Exatamente. Vocês não entendem, não. O que é dificuldade, não. De cá tá meu amigo Eric. De cá sou eu, Luzielton. Nós estamos aqui diretamente, aqui, ó. Espaço Ciclo, Centro de Atendimento. Você que precisa de um atendimento específico, é aqui que tem. Temos aí atendimento psicológico, temos atendimento aí de massagem, temos atendimento com psicólogo, psicanalistas especializados em adultos, em crianças. Então, não sei o que você está precisando, mas Espaço Ciclo, Centro de Atendimento tem para você. Cai pra dentro. É aqui mesmo o lugar. Se você também é um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, não sei se pode, um massagista, uma pessoa que quer um espaço para poder trabalhar, vem aqui, segue lá no Instagram, você vai ver os espaços, as salas individualizadas, climatizadas, preparadas, sala infantil, recepção, né? Exatamente, sublocações de qualidade, com preço bem bacana. Fale com a gente. Fale com a Yasmin, que ela vai te atender com o maior carinho. Hoje nós estamos dando continuidade no último assunto. Isso. Que nós somos suspeitos para falar, né? Porque a gente gosta muito de falar Eu gosto. de Bíblia. Mas nós vamos falar mais um pouquinho de Bíblia. No episódio anterior, qualquer coisa, se você não viu o episódio, volta um vídeo aí para você se inteirar do episódio. Nós começamos a falar sobre Bíblia. Tiramos alguns mitos aí, algumas coisas, demos uma explanada geral no que a gente pensa, no que a gente entende de Bíblia, quem escreveu, o que é. E agora nós vamos dar continuidade no assunto falando sobre o que a gente chama de panorama bíblico. Panorama não é aquele carro que meu pai tinha, não? É aquela, é a mulher, moça, é panorama, é a panorama. Eu tava, rapaz, tinha um carro, que carro que era que eu tava, não lembro essa semana que eu falei, um carro que a gente chama tudo de masculino e é feminino, mas enfim, vamos lá, o assunto não é esse não. É igual alface, né, velho? Alface é mulher, moço. Eu não sabia. Eu sou burro, animal, será? É burro alface. ou é animal? É burro ou o quê? Eu sou o quê? É doido, né? É alface. Falei, nem sabia. Não, mas... Bora voltar aqui pro assunto. Nós vamos falar mais um pouco sobre Bíblia, sobre o panorama bíblico. O que é esse negócio de panorama bíblico? Qual história é contada na Bíblia, né? A gente já viu no último episódio aí que ela é cheia de livros, ela é um conjunto de livros, e a gente vai contar, pelo menos em linhas gerais aqui, para te dar uma ideia, o que a Bíblia conta. Sim. Né? O que é cada tipo de livro, né? Sim. O que cada autor quis dizer ali, o que era o que o autor deixou ali escrito ali, a gente vai caminhar um pouco sobre isso. Passear um pouco, né? A Bíblia, assim, para a gente entender um pouquinho, a Bíblia é dividida em alguns blocos, né? Sim. Em alguns blocos de livros ali e tal, que vão contar uma história geral. Eu vou falar da questão do Antigo e do Novo Testamento, que aí você fala depois desses blocos de livros aqui, só para a gente dar um panorama geralzão. Vamos numa visão geral. E aí a gente vai destrinchando mais um pouquinho, né? Sim, senhor. O que eu penso de visão geralzona da Bíblia? Gaguejei. Toma uma aguinha. Toma uma aguinha. Ai, não gospe não. Palhaço, vai, tá achando. Ele tá cheio das graças hoje. Vamos lá. Sexta-feira hoje. Sextou, gente. Nossa, sexta-feira. Nós estamos gravando aqui, ó, um finalzão de tarde, começo de noite. O episódio vai ao ar na segunda-feira, né? Só relembrando também, caso você não saiba, caso você não esteja ligado aí, toda segunda-feira, 8 horas, a gente tá lançando o episódio. Então, ou você arrocha um dedo no sino aí pra poder notificar você, ou senão você bota no despertador um negócio, ou senão a gente sempre tá postando alguma coisa. É só colocar lá pra notificar que ele vai te notificar. Exatamente.
A gente já vai deixar ele de estreia lá, então você coloca lá, receber notificação, ele vai te notificar. É isso mesmo. Nós estamos fazendo bastante propaganda nossa aqui hoje, né? Nós estamos se soltando. Não tá igual o arroz, né? Aquele daquela marca que nós vamos fazer merchandising de graça. Soltinho. Eu também não sei. Então, e vamos lá. Conversador demais hoje. Ó, Antigo e Novo Testamento. Vamos lá, Bíblia. O que é isso? Antigo e Novo Testamento. O que é isso? Bem isso aqui. Veja só. A Bíblia é dividida nessa divisão a mais generalista possível em Antigo e Novo Testamento. A Bíblia vai nos contar a história focada em Jesus. Né? A história antes de Jesus e a história depois de Jesus, ela é toda focada em Jesus. Tudo que conta-se na Bíblia é focado em Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Então, no Antigo Testamento, ele vai desde a criação lá das coisas, criação do mundo, criação do homem, etc., até a vinda de Jesus. O Novo Testamento, ele vai contar a vida de Jesus e vai até mais aproximadamente um século depois contando a história. E depois a gente tem uma parte específica que vai contar aí coisas que acontecem e estão acontecendo e vão acontecer ainda. Então, Antigo e Novo Testamento é dividido pela vinda de Jesus. Então, até antes do tempo que Jesus veio é Antigo Testamento. Depois que Jesus veio, daí para frente, está escrito lá no Novo Testamento. Então, acho que agora a gente já tem assim, um pano de fundo aí, né? Pra você poder falar mais um pouco aí. Exatamente. E aí, ela vai começar, né? Lá em Gênesis, que é a criação. E aí vem... Ele sabe uma musiquinha, gente, tem uma musiquinha com os livros. Aí, ó. Ele vai cantar. Quem quer gravar os livros todos da Bíblia aí, saber a ordem deles de cor, tem uma musiquinha no YouTube aí. Eu vou ver se eu acho o link, eu ponho para vocês. Mas ela vai falar, né? Gênesis, Levítico, Número. Mas cadê o ritmo? Em ritmo, eu não sei cantar. Tão tímido, gente. Eu até esqueci mesmo essa musiquinha aí, a ordem dela. Inclusive, ela é boa pra gente memorizar isso aí. E aí ela vai falando isso aí, né? Ela vem mostrando aqui Gênesis, Êxodo, Juízes, aliás, Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, e aí vai. Mas aí, algumas divisões que a gente quer deixar claro aqui, que é Gênesis vem a criação, a queda e a promessa que foi feita a Abraão. Aí Êxodo vai falar... Não, mas peraí, doido. Ih, tá, fala... que é isso? Tá. Queda, criação, Abraão, quem que é esse povo, moço? Calma, dá mão, desculpa aí, linguiça. Não criamos cânico. Tá bom. Então, a queda é que o Deus e o homem no jardim, e como nós somos seres humanos, a gente falha, né? E o homem falhou, o homem pecou, e isso foi a queda. E aí vem a promessa. Qual que era a promessa? Uma promessa de redenção. Tem aquilo que Deus falou que se o homem fizesse, ele morreria. E não é esse o projeto de Deus, que o homem morra, né? Então Deus ele faz uma nova aliança com o homem, ele reestabelece uma aliança ali com Noé. Inclusive tem algo que eu acho interessante. O umbigo do Adão. Também é interessante. No próximo episódio a gente vai falar sobre isso aí. Adão tinha umbigo ou não? Mas que lá em Gênesis, no começo da criação, quando Deus cria o homem, antes dele quebrar a aliança, Deus fala que o homem ele não pode comer o animal. Então ele podia comer de toda erva ali, de toda árvore, de todo fruto ele podia comer, mas do animal não. Depois que o homem cai, aí o homem pode comer do animal, mas não do sangue. E aí lá na frente, que ainda a gente vai chegar aqui, quando Jesus ele se entrega para nós, ele fala: aquele que não comer da minha carne e não tomar do meu sangue não tem parte de mim. Eu acho uma curiosidade interessante esse negócio aí, porque toda vez que a aliança é renovada, Deus muda a maneira de tratar com o homem. E aí é algo interessante da gente se pensar aí. E aí vem a promessa a Abraão. O que é a promessa para Abraão? A promessa para Abraão é que Abraão seria pai de multidões. E Abraão ele é conhecido hoje, né, como o pai da fé. Que, de fato, ele foi o pai de multidões. Ele não teve muitos filhos, mas através da genealogia de Abraão veio toda essa genealogia que nós vivemos aí hoje. Inclusive, algo que eu acho muito bonito, toda vez que eu vou ao monte, eu fico imaginando Abraão, se ele tiver a oportunidade de ir lá de cima, nesse momento, olhar para baixo aqui, hoje à noite,
E olha, ver cada luzinha assim representa uma família ali. Pior. É a promessa de Deus se cumprindo na vida dele, né? Sim, é verdade. E aí vem de Êxodo até Deuteronômio, que vem a libertação, a lei e um pacto. O que é a libertação? É que Deus estava libertando o povo dele de uma escravidão. Então, o povo foi aprisionado, foi preso, foi escravizado, e Deus enviou Moisés para trazer libertação ao povo, deu as leis para proteção do povo. Às vezes o povo fala assim, não, a lei é porque Deus é mau. Não tem nada a ver com isso. As leis são para proteção. Inclusive, a gente falou um pouquinho disso no episódio anterior, né? E a lei de Deus, ela não veio para destruir, mas ela veio para dar uma proteção. Que Sim, Deus ele precisa falar. Inclusive, Deus falou para o homem, você pode comer tudo aqui, mas desse fruto aqui não. E o homem foi lá e comeu o fruto. Aí tem um cara que virou para mim e falou assim, Deus é muito mal, porque ele coloca lá uma coisa que é difícil para o homem fazer. Eu falei, engraçado. Ele falando que a proibição é algo que desperta a curiosidade. Falei, não, mas quando você coloca não, você fala não, a gente desperta a curiosidade. Eu falei, quantas vezes você já tomou veneno? Ele falou, nenhum. Eu falei, pois é proibido tomar veneno. Tá lá escrito lá que é veneno, que faz mal. Você não come. É proibido, todo mundo fala para não comer. Então, isso aí é uma desculpa que não faz sentido, né? Não cola, né? Não cola. Cara, tá, beleza. Bora, vamos dar uma destrinchada nisso aí, que eu acho que essa parte é boa, né, rapaz? Essa parte é legal. Porque, assim, gente, como a gente falou no episódio anterior, eu vou relembrar algumas coisas. A gente tem 66 livros da Bíblia. O livro que abrange mais, talvez exceto Apocalipse, né? Mas o livro que abrange mais tempo cronológico mesmo é Gênesis. Sim. Então, assim, a gente vai ver os 5 primeiros livros são os livros que são comuns aí às religiões cristãs, monoteístas, digamos assim, as religiões todas. Então, quando a gente fala de Gênesis está cobrindo um período de centenas, se não milhares de anos. Né? Na verdade, milhares de anos, porque com aquelas genealogias lá do início das coisas. Então, a gente tem um monte de anos cobertos pelo livro. Então, assim, muita coisa aconteceu, né? É igual você falou. Beleza, Deus cria o homem e a mulher depois. E aí acontece que eles pecam, eles se desviam ali do propósito de Deus. E logo depois disso, depois que eles saem ali do jardim, da bênção no nível do jardim, saem para viver a consequência do pecado, ainda assim, né, Deus o tempo inteiro fica tentando reconciliar, né? E proteger eles, né? Cara, eu acho interessante demais, porque assim, para vocês que estão assistindo, a gente principalmente, se você for ler a Bíblia vai relatar uma série de histórias, uma série de ensinamentos, etc e tal, mas o tempo todo que você está lendo a Bíblia, lendo a história, lendo o Antigo Testamento, digamos assim, é o tempo todo Deus tentando se aproximar do homem, de diversas formas. Aí assim, beleza, Deus tentou lá com Adão e Eva não deu certo. Aí, passou um pouquinho de tempo, algumas gerações, a gente teve Noé. Sim. Né? Noé era um outro personagem. E aí assim, a gente tem em Gênesis diversos personagens, talvez esses mais famosos, até pelas histórias infantis e tal. Sim. Então a gente tem Noé, que era um tempo em que a sociedade estava depravada, estava perdida e tal, e Deus resolve levantar a partir de Noé de novo uma geração para poder tentar resgatar o ser humano de volta, exatamente. Né? Então, beleza, tentou com Noé, veio a arca, o dilúvio, e eu fico impressionado com a rapidez que a gente se perde também, né, cara? Sim. Beleza, tal. A história de Noé é mais ou menos assim, ó. O povo tava tudo depravado e não sei o que, larará. Deus fala, não, vou mandar um dilúvio, vai todo mundo morrer, vai ficar só a sua família. Noé pega, bota a família dentro da arca, fica centenas de anos construindo a arca, vem uns animaizinhos de 2 em 2, larará, aquela história que a gente conhece. Quem olha só a historinha lá, né, pensa que ele fez de um dia pro outro, né? Exatamente. Mas foi 100 e poucos anos a construção da arca. Foi, exatamente. Foi dezenas de anos lá, e aqui o povo mangando dele. O que você tá construindo isso aí, mas lá que você é doido, não sei o que e tal. E os animais e tal, você sabe aquele negócio que tem animais que não é só um casal, né? Sim. Pois é, o povo pensa que é só um casal, depois eu vou... Em determinado momento nós vamos explicar essa situação. Até bom a gente explicar isso aqui, porque como que ele construiu mais de 100 anos? É pedreiro, né?
Não, mas como que ele construiu durante 100 anos? Se a média de vida nossa não, sim, claro. Ele tomava a vitamina que nós estamos vendendo. Tô brincando. Ele, nessa época, nesse tempo, nos primeiros... exatamente, isso que eu pensei mesmo. Nos primeiros tempos, as pessoas viviam de uma forma diferente. É igual o Luciano falou. Cada tempo de aliança, inclusive, assim, um termo técnico aí que a gente chama é dispensação. Cada tempo de aliança, Deus tem alguns tempos, né, distintos de aliança. Então, por exemplo, Deus, lá no Jardim do Éden, a Bíblia vai falar que ele descia todos os dias para conversar com Adão e Eva. Eles conversavam ali presencialmente. Depois que o homem pecou, a gente já não tem isso mais, porque já é incompatível. Eu falei isso no episódio anterior. Já é incompatível. Um Deus que é santo, bom, perfeito, sem pecado, sem mácula, sem nada, ele não é compatível que ele conviva com um ser humano que é desobediente, em pecado, né, e tal. O pecado impossibilita o relacionamento de Deus com o homem. Exato, né? Impossibilita de fato, que não é que Deus não queira. O que Deus mais quer, e a gente vai ver no decorrer da história, é esse relacionamento de volta. Então o pecado, ele faz separação entre Deus e o homem, a Bíblia fala isso. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e estão com culpa no cartório. Quando você pecou, você adquiriu uma dívida. Você adquire uma dívida, nós adquirimos uma dívida. E essa dívida só é paga com a sua vida. Sim. Né? E para que a sua vida não seja ceifada por causa dessa dívida, Jesus vem e ceifa a vida dele e oferece a vida dele para que hoje nós tenhamos esse acesso. Então, Deus tem certas formas de tratar e os tempos mudam. Então, nesses primeiros tempos, esses primeiros patriarcas aí, eles viviam muito mais. A Bíblia vai nos dizer lá, tem uma série em Gênesis, eu acho que 5, 6 talvez, uma genealogia, que a gente chama. Genealogia é uma como é que é? Me ajuda aí. Uma lista de pessoas. A árvore genealógica. Isso, exatamente. Né? A história de quem é o pai, quem é o filho, quem é o neto, quem é o bisneto. Exatamente. E aí vai falando ali e a gente vai ver que muitos desses patriarcas, que a gente chama, de Adão até Noé, principalmente viveram 900 anos, 900 e tanto. Sim. Tem Matusalém, que é o famoso, que foi o que mais viveu. Eu acho que é 970. É 970 ou 930. Então eles viviam muito. Então ele construiu a arca aí no decorrer de mais ou menos 100 e poucos anos e tal. O que aconteceu? Quando ele saiu da arca, isso nós percorremos aqui, nós não falamos nem de Caim e Abel, que teve, Sim. Torre de Babel, e etc. Já teve outros episódios. Nós estamos em Gênesis 6 ainda. Gênesis tem 50 capítulos, nós estamos no 6 ainda. Então, Noé tem o dilúvio, fica 40 dias só chovendo, ele fica mais um monte de dias ainda na arca, boiando e tal, até secar a água, baixar a água e tal. Ele desce, e aí na primeira plantação dele lá, ele bebe demais um vinho que estava lá curtido, e fica doido, e aí a gente já tem uma outra maldição correndo, um dos Sim. filhos tem um problema e etc. Então, assim, a gente vai ver Deus tentando se aproximar da gente. Né? Aí beleza, tentou com Noé, aí não deu certo. Aí o próximo já é Abraão. Assim, né? Nesse sentido aí, já é Abraão. E aí Deus escolhe Abraão numa outra terra distante e tal, e chama Abraão. Fala, Abraão, de você, e aí Gênesis 12 que a gente está falando. Abraão, de você eu farei uma grande nação. Em ti, em você, serão benditas todas as famílias da terra. Por que que isso acontece? E Gênesis 12 é um capítulo assim, importantíssimo para nós em relação à Bíblia. Quando Deus chama Abraão lá na sua terra, e Deus fala, ó, sai do meio da sua terra, sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou te mostrar para onde eu vou te levar. Quando Deus fala isso e faz essa promessa que nele serão benditas todas as famílias da terra, significa que dele, da sua posteridade, né, do filho, né, Pato Marçal, da sua posteridade é que vai vir Jesus. Então, essa é uma promessa importantíssima para nós, porque da linhagem de Abraão é que veio Jesus. Né? E assim, o decorrer da Bíblia vai ser Deus cuidando para que essa linhagem permaneça firme, para que Jesus venha dela. Exatamente. Um dia para frente.
E tem muito, assim, Deus ele sempre quer, né, que a gente esteja com ele. E aí Deuteronômio fala sobre bênção e maldição, que o povo tem um engano muito grande, que Deus ele é amaldiçoador. Mas o que Deus fala lá em Deuteronômio? Ele fala assim, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. É para você escolher, é a gente que escolhe aquilo que a gente vive. Então, pois é. E esse ponto de Deuteronômio aí, assim, só, assim, historicamente, né? Bem aula de história, gente, assim, ó, escola. Eu nunca gostei de história, velho. Nossa, eu sempre achava ruim demais. Eu já gosto de história. Eu já sou ruim com geografia, que tu gosta. Pois é, né? Eu gosto de geografia, gosto de matemática, mas história, nossa, eu nunca gostei. Mas a história bíblica, a gente tem que saber. Essa é diferenciada, né, velho? E aí eu tava falando aqui de Abraão pra vocês. Abraão, e aí a gente tem a sua descendência, Abraão, Isaac, Jacó. Jacó tem 12 filhos, isso em dezenas de anos, estou acelerando o processo aqui. E tal, e aí, quando eles se tornam aí um povo, uma família grande, a gente tem uma fome na terra. E aí eles vão atrás de comida no Egito. Aí tem a história de José do Egito, que às vezes você pode assistir, a novela da Record. A história de José do Egito e tal, e aí eles vão, essa família de 70 pessoas desce pro Egito atrás de comida e tal, eles têm ali o reencontro e etc. E essa família de 70 pessoas vai viver ali, eles ganham uma terra no começo da história, e no decorrer dos anos eles vão viver ali e vão se tornar escravos daquele povo. Sim. E esse é um outro ponto importante também, que eles se tornam escravos e durante 400 anos aproximadamente eles ficam lá no Egito, servindo como escravos. Então, aquele povo que era o povo escolhido de Deus, que Deus tinha levantado, se a gente andar aí 500 anos, 600 anos talvez, esse povo está lá preso como escravo. E aí Deus levanta um cara, que é Moisés, que é um dos caras também mais importantes. Para libertar aquele povo. Vai lá e resgata meu povo. De novo, Deus resgatando o Exatamente. povo. E o povo vai lá pro deserto, aí o que o povo faz? Besteira. Nós quer voltar pra lá, lá era melhor. Ficar preso é bom. Você acredita que eles falou isso? Exatamente. Então, Moisés é levantado, liberta o povo depois das 10 pragas. E aí aí ele vai lutar com esse povo lá no deserto. Porque aí o que acontece, gente? Aí a gente tem uma outra promessa. Assim, vocês vão ver a gente sempre falando isso aqui. Deus sempre renovando as promessas, as esperanças, cuidando, renovando as pessoas que estão na frente. Mas sempre cuidando do povo. Sempre cuidando para que a gente estivesse de alguma forma perto dele, né? Sim. Então a gente tem Moisés tirando o povo lá do Egito. E a gente tem o povo recebendo uma promessa que tinha sido feita também a Abraão. Porque quando Deus chama Abraão, além de abençoar todas as famílias, Deus fala que vai levar ele para uma terra que mana leite e mel. Sim. Essa promessa ainda é válida e é válida para o povo de Israel. Então essa terra que mana leite e mel geograficamente falando, lá onde está atualmente, naquele pedaço ali onde existe o Israel, país hoje. Naquela região do Oriente Médio ali, é uma terra que é a terra prometida que a gente chama. Quando você vê aí alguma coisa escrita Canaã, Israel, botar uma estrelinha de Israel, é sempre referente a essa terra. Sim. Então, o caminho geográfico do Egito para a terra de Israel, ele passava por um deserto. Então, eles gastam ali muito mais tempo do que eles gastariam, porque Deus está tratando com eles. E aí a gente tem essa história, né? Que a gente saiu, quando começou a história de Moisés, a gente entra no livro de Êxodo, e até a hora que o povo está beirando a terra lá para entrar, a gente termina no livro de Deuteronômio. São 4 livros que vão contar essas histórias. Aí vai contar sobre as leis, sobre as histórias, sobre o que aconteceu. É nesse momento aí que a gente tem a instituição dos 10 mandamentos, né? Sim. Enfim, várias coisas. Muitas ordenanças. Muitas aqui, ordenanças. Muitas leis. E, assim, tem os 10 mandamentos, mas são mais de 600 leis lá, diversas. Que agora eu não me recordo quantas leis são, né? Sim, mas é Deus, assim, estabelecendo uma sociedade, né? O povo, 400 anos, várias gerações escravas. Bruto, né? Um povo esquisito. Não mudou quase nada hoje, né? O povo usa a tecnologia hoje para fazer maldade. É verdade.
Falou pouco, mas falou bonito. Olha como é que é essa verdade igual da Sabrina Sato. É verdade. E aí, depois disso, né, vem... Deus faz um pacto de novo com o homem e vem a era dos juízes, né? Que, inclusive, não era vontade de Deus novamente, que Deus queria que ele governar o povo dele, mas o povo é cabeçudo. Aí o povo vai teimar de novo, aí vem os juízes, depois dos juízes, que aí tem vários juízes, tem um muito conhecido aí, que é o Salomão, né? Sansão, né? Meu chefe. Salomão. Ih, Sansão. Tá velho hoje, tá velho. Eu já tô pensando no Salomão, que é o rei, né? Olha! Sansão. Aí Sansão aí, que é conhecido pelas tranças. Quantas tranças Sansão tinha, você lembra? Eu não tenho nem ideia. 7 tranças. 7 tranças. Tá vendo? Curiosidade eu sei, o resto não. Gastava no cabeleireiro, né? Gastava no salão. Mas não podia nem no cabeleireiro, que não podia cortar, ué. Pois é. Fazer o que no cabeleireiro? Nem aparar as pontas. Exatamente. E aí teve alguns juízes aí. O que eram as outras coisas que ele não podia fazer? Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar no corpo de morto, não podia tocar nem animal, nem gente morta, não podia se relacionar. Agora eu não lembro exatamente se é se relacionar com mulher específica ou se era só mulher não judia. E beber vinho também, que ele não podia. Beber vinho ficar louco. também. Era isso, que ele não poderia fazer assim, de modo algum, porque ele era nazireu, né? Ele tinha um pacto de nazireu que ele era separado para Deus, para fazer e viver a vontade de Deus. E aí ele quebra várias vezes nesse pacto. E aí o duro do homem é isso, né? Que o homem vai quebrando, e o que acontece com Sansão é isso. Ele várias vezes quebra o pacto e nada acontece. Só que aí ele normaliza isso. Acha que vai continuar sendo do jeito e de repente aconteceu um desastre muito maior do que ele pensou que poderia acontecer, porque ele foi se desafiando. E o ser humano, ele tem feito isso tempos e tempos. Está achando que nada vai acontecer, de repente acontece, né? Isso é verdade. E depois vem os reis, que aí tem vários reis, inclusive lá da genealogia que a gente está falando, vem o rei Davi, que é uma das principais descendências de Jesus, né? Que descende de Jesus ali, Jesus vem da descendência de Davi, é mais uma promessa, Deus e é interessante que essa promessa tinha sido feita para Salomão, por isso que eu tinha até falado de Salomão, porque Deus falou que queria fazer essa descendência através de Salomão. Só que Salomão foi e vacilou. Saul, moço, você tá doidinho. Calma, gente, calma. Saul. Ele trabalhou, ganhou dinheiro demais. Tá louco. Louco, hoje mas eu tô acordado desde as 4 da manhã. Aí, moço, aí é meu orgulho. São 19 horas. É 13 horas acordado, das quais 10 horas trabalhando. Exatamente. Então, aí... Saul. Tinha uma promessa na vida de Saul. E eu sou ruim com o nome também. Tô vendo. Nós tá tudo vendo. Vai, tá só nós aqui, né? Não? E aí Deus faz essa promessa que era para acontecer na vida de Saul. Só que Deus, ele vai continuar a promessa dele. Se eu quero ou não, vai depender de mim. E ele não quis, ele deixou a promessa passar e veio para Davi. E ela se concretiza em Davi. E se estende, aí vem para Salomão. Agora sim, Salomão. Agora sim. Que aí Salomão até cumpre algo que Davi queria ter feito. Sim. Que era o templo ali, né, para adorar a Deus. E Deus fala com Davi, falou, não, prepara, mas você não vai construir, não. Vai vir outro. E o reinado de Salomão foi um reinado muito pacífico, né? Um reinado muito abençoado, porém, ele vacila de novo, mas Deus, ele não desiste do ser humano. Por mais que a gente seja, assim, ruim, fraca, a gente cai todo dia, Deus, ele tá todos os dias ali pronto para fazer... Sempre que a gente fala de panorama, assim, eu já falei várias vezes, né? Cara, eu fico impressionado, constrangido, velho, assim, ó. Cara, fala, nossa, velho, como a gente é bandidinho, né, velho? Demais. Nossa, moço do céu, cara. Aí tem gente que fica doidinho pra ir lá, a hora que eu chegar lá no céu, eu vou quebrar a cara de vou quebrar a cara de Adão. Meu Deus do céu. Primeiro, não é garantido que você vai chegar lá no céu. Segundo, que a gente
faz até coisa pior do que eles fizeram. Todo dia, ué. Eles comeram um fruto lá e a gente. Todo Deus, dia, vou nem falar, velho. Todo dia, porque esse negócio é muito de jeito mesmo, né? Porque, se Adão não tivesse comido, moço, se fosse nós tinha comido era antes, se brincar, ué. Porque a gente... Tinha feito vitamina. Tinha feito vitamina, sobremesa, ainda... Meu Deus do céu. E Deus ainda continua assim, né? Perseguindo a gente, né? Tem um texto, cara, eu acho que não sei, em Cantares talvez. Não sei se... Enfim, né? Que fala que Deus nos prende com cordas de amor, né? Sim. Isso é muito lindo, velho. É muito massa. É bonito demais. É muito massa. Não, pois é. Então tá. E aí, todos os reis ali, depois, assim, o Davi foi o rei que mais serviu a Deus, podemos dizer assim, né? De coração. Que a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Solomão teve um reinado bom de paz, porém Solomão vacila. E assim vem. Aí todos os outros reis, eles vêm caindo. Acho que o que ficou mais tempo durante o reinado foi Solomão ou foi Saul? Você lembra agora? Cada um é muito parecido os tempos, cara. Saul que é um pouco menos, mas Davi e Salomão é mais ou menos 40 anos cada um. É isso mesmo. E aí os outros todos foi bem pouco tempo. A gente caíam. Teve uma ruptura política no país. Depois Salomão. Esses 3 reis, Saul, Davi e Salomão, foram os reis que reinaram no país unificado, né? O país era composto lá daquele povo, assim, né? Dos descendentes daquele povo que saiu do Egito. Por isso que é bom a gente contextualizar. Aquele povo saiu do Egito, viveu 40 anos no deserto, entraram na Terra Prometida. Lá eles tiveram que conquistar muitas das cidades, a maioria das cidades. E aí eles eram milhões de pessoas, eles foram espalhados ali, né, pelo país. Então, o reinado ficou unificado até o final do reinado de Salomão. E quando Salomão terminou o seu reinado, o seu sucessor assumiu o trono, mas um outro cara que era lá da gestão administrativa dele também quis, e aí algumas tribos seguiram um e outras tribos seguiram o outro, né? E aí a gente tem a divisão entre Israel e Judá. Ramificando, né? Exatamente. Então a gente tem essa divisão entre Israel e Judá, e aí a gente tem o restante dos reis. Então, eu vou terminar essa história cronológica aqui até a gente chegar, porque aí você volta nos profetas aqui, nos salmos, nas outras coisas. Sim, senhor. Nós temos essa divisão, então nós temos o povo de Israel e o povo de Judá. A descendência da qual Deus falou que viria Jesus continua na tribo de Judá. Então, são o mesmo país, descendentes ali da mesma raiz, só que eles se dividiram em 2. Então, o povo de Israel, que estava localizado geograficamente mais para o norte, eles tinham ali os seus reis, a sua administração, a sua capital, e os seus reis, a sucessão de reis, foram reis piores do que os reis de Judá, inicialmente, pelo menos. E Deus... Jesus, cara, nossa, hoje tá fugindo muitas palavras. Tô velho, gente. Vai, critica aí. Fui falar de você, cara. Me critica. Deus disciplinou eles, disciplinou aquele povo, aquele país, trazendo ali uma nação estrangeira. E essa nação estrangeira, ela espalhou os israelitas pelo mundo. Então, inclusive, até hoje, até a atualidade, eles estão espalhados pelo mundo. E eles têm uma promessa especial. O povo de Israel tem uma promessa especial. Quando Jesus voltar, de fato, eles vão ter um tratamento especial. O povo de Judá, o país de Judá, a tribo de Judá, que a gente chama, eles tiveram uma continuidade um pouco maior, e aí eles tiveram também a sua disciplina. Alguns anos depois, mas eles foram cativos, veio um país que se chamava Babilônia, e levou uma parte do país, regaçou o país, quebrou tudo, conquistou as cidades, etc. E levou uma parte das pessoas para um outro
para o seu país, para o país da Babilônia, né? Levou os melhores ali, os reis, os nobres, os inteligentes, os estudados, os fortes e tal. E quem ficou no país, lá em Judá e na capital, que era Jerusalém, foi as pessoas incapacitadas de recompor a cidade. As mulheres grávidas, as mulheres que não estavam grávidas, crianças, idosos. Então, pessoas que não tinham essa capacidade para reestruturar o país. Então, eles tiveram ali por 70 anos no que a gente chama de cativeiro lá, e depois eles retornaram, e aí a gente já está no final cronológico do Antigo Testamento. Depois eles retornaram em 3 caravanas, digamos assim, e foram reconstruir as coisas, reconstruir o templo, reconstruir as cidades, reconstruir as casas, e eles reconstruíram ali o país, reconstruíram Jerusalém, e viveram ali naquele lugar até a gente entrar no que a gente está chamando aqui de Novo Testamento. Então, desse ponto que eu estou falando para vocês, até a gente entrar na vinda de Jesus, de fato, a gente tem 400 anos de intervalo. Digamos, a gente chama de período interbíblico, um período em que Deus não teve uma ação forte. Forte eu não digo não, né? Mas não uma ação clara, de forma assim, que não tem nenhum livro escrito da Bíblia que é nesse... De Deus, isso, exatamente. Sentido, né? A gente não tem livros bíblicos escritos nesse período, mas a história continuou, a gente tem registros de judeus e etc. E aí a gente entraria já na vinda de Jesus. Antes disso, a gente tem mais alguns livros que tem em paralelo aí, que assim, a história é essa, mas o Luziel vai falar para vocês. Por exemplo, no decorrer de um determinado reinado, ou 2 ou 3, um profeta, que era um homem de Deus, vai ter falado, e isso foi registrado aqui nos livros, né? Fala aí que eu tenho que beber água. E aí tem alguns livros aí que assim, são algumas histórias um pouco diferentes, né? Jó é um livro que ele é ele entra no quê? O livro de Jó. Ele é poético. Ele é um dos livros poéticos, né, também. Então tem aí os livros que são os poéticos, que Esther entra no livro poético também? Não, né? Esther tá dentro dos reinados, né? Então aí começa em Jó, aí vem Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, ou outras versões vai dizer Cantares de Salomão. Isto. Que são os livros, eles vão falar sobre poesias, vão falar sobre coisas determinadas, são as dificuldades que Davi passou ali, ele expressou isso em poesia, alguns outros também, Asaf, e quem que é o terceiro que escreve Salmos? Você lembra agora? Uai, cara, eu sei que Moisés escreveu Moisés, Asaf e Davi, né? Eles escrevem ali Salmos que são poéticos. Vem Provérbios, os Provérbios têm muita sabedoria, inclusive no episódio passado nós falamos sobre Provérbios. E aí, esses livros aqui não tem histórias em si, né? Sim, não dá continuidade em nenhuma das não são histórias, narrativos, isso, né? Mas tem muita coisa aqui a ser extraída. E aí, passando um pouquinho para frente aqui, aí começa os profetas, né? Que aí tem a separação entre profetas maiores e profetas menores. E aí são vários os profetas. Os mais que 1,80 e mais baixo, né? Os maiores e os menores. Você seria um profeta menor, né? Bem pequeno. E o que esses profetas faziam? Eles denunciavam, colocavam o dedo na cara e falavam, você fez isso, isso e isso. Porém, todos eles, Deus novamente dá a oportunidade do homem se redimir. Falou, você fez isso, isso e isso, mas arrependa-se. Então ele vai mostrar o pecado do homem, vai mostrar que mais uma vez o homem peca, o homem faz isso, faz aquilo, mas nós temos a oportunidade de redenção. Então todas as vezes que Deus ele fala diretamente com o homem, não é para trazer a acusação em si. A acusação ela vem, lógico, mas para um meio definido que é redimir o homem. Deus ele quer o homem de volta ali. Então esses profetas, eles fazem muitas denúncias,
de coisas que podem ser consertadas. Sim. Devem ser consertadas. Sim. Precisam ser consertadas. Sim. E aí tem também as promessas de redenção dentro desses livros. E aí vai até lá em Malaquias, né? E aí Malaquias é onde você fala que entra o período interbíblico lá, que são os 400 anos de ausência de uma ação direta de Deus na Terra. Exatamente. Cara, e assim, a gente falando de Antigo Testamento aqui já, praticamente encerrando o assunto, né? É interessante como Jesus está presente nos livros todos, né, cara? Jesus está presente de uma forma ou de outra. Então, assim, quando a gente vai ler os livros, desde Gênesis, gente, a primeira promessa de Deus sobre Jesus, ela está em Gênesis capítulo 3, verso 15. Assim que o pecado entra no mundo aí, na história, Deus já faz uma promessa sobre Jesus. Abre aí, tá aí perto mesmo? Vamos ler esse texto aí que eu acho que ele é interessante, cara. Essa Bíblia é cheia de comentário, né? Até você achar um versículo. Não, e ela é, assim, bem diferente do que eu tô acostumado de Bíblia de estudo. Mas, assim, não que seja ruim, só é diferente. Não que seja ruim, mas só é ruim. Vai, 3,15, moça. Acha aí pra você ler. Achei. Então tá. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher... Pronto, aí já começa uma outra promessa que Deus faz à mulher em si. Pois é, e Deus falando para a posteridade do homem, falando para Adão ali e tal, falando que a serpente, que representa o mal, aí, o diabo, vai ferir o calcanhar, mas que a mulher, o homem, né, o ser humano em si, vai pisar na cabeça da serpente. Sim. Então isso fala de Jesus. Fala que quando nós vemos a história aí que Jesus morre, e ele morre de fato, o diabo tinha ferido ali o calcanhar. E achou que estava tudo, o veneno tinha entrado e pronto, morreu, acabou a farra do boi. Mas na verdade, Jesus vem e pisa na cabeça dele, né? Jesus vem e pisa porque Jesus ressuscita e ele cumpre ali as promessas de Deus. Então, nós vamos ver no decorrer do Antigo Testamento uma série de textos que vão fazer referência a Jesus. Sim. A gente falou até de Abraão, né? Não fala o nome dele, mas faz referência. Isso, exatamente. Faz referência à redenção que Deus tem através dele. E assim, todos os livros, nós não somos estudiosos, eu já falei isso aqui, nós não somos teólogos nem nada disso, mas nós temos essa convivência com a Bíblia. E assim, nós podemos levantar aqui um monte de texto. Sim. Isaías tem texto lá muito claro sobre isso. E se você for ler a Bíblia, se você for estudar um pouquinho, você vai ver que Deus ele já tinha dito de onde seria o Messias, né? De onde seria Jesus, como que seria o nascimento. Enfim, né? Essas promessas de redenção são o que o que permeia os textos do Antigo Testamento. Por mais que são narrativas de histórias, são poesias, são ensinamentos, são profetas fazendo os registros ali do que aconteceu, tudo isso reflete, assim, né? Aponta para a vinda de Jesus. Aponta para a redenção que Deus tem. Exatamente. Você tem uma história preferida aí do Antigo Testamento? Ou não, vou facilitar para você. Um personagem do Antigo Testamento. Um personagem. No Antigo Testamento, assim, eu gosto muito, muito do livro de Isaías em si. É isso aí, varão. Os livros, as histórias e tudo, eu acho tudo boa, mas acho que em específico, assim, eu gosto muito do livro de Isaías. É mesmo? E tu? É engraçado, né, velho? Que eu penso assim, ó, Isaías é claro que é muito bom, mas que eu sempre tive, parece que de mais dificuldade, sabe, de entender. Sim. E tal. É um negócio mais longo, né? Mas eu gosto do livro de Isaías porque ele é mais profético, assim, e ele anuncia muita coisa. Sim. Do que aconteceu na época e do porvir, né? E assim, aí você tá falando em Isaías, né? Isaías, para contextualizar o povo, foi talvez talvez o principal profeta, né, do Antigo Testamento, cara.
E é aquilo que a gente tava falando, tô pensando aqui, porque ele era letrado e tal, um cara assim, que trabalhava, era um funcionário do reino e tal. E Deus pega o cara e vai trabalhar com o cara, né, velho? Assim, é muito... E assim, ele foi longo também, né? Longo. Ele profetizou, acho que sobre 4 reis, sobre 4 reinados, né? Foi. Acaba diferenciado. Ele é diferenciado mesmo, e tem muita coisa de Jesus mesmo, né? Messiânica. Sim, muita coisa messiânica. Muita coisa. É bem denso o livro, assim. Então, você consegue extrair uma coisa hoje, amanhã você consegue extrair mais coisa ali. É muito rico. E é engraçado também que é assim, cara. Por exemplo, Isaías mesmo é um livro que fala muito de coisa assim, para outro país, né? Sim. Vou falar sobre a Síria aqui, Deus prometendo castigo para eles, porque eles foram usados para poder castigar o povo de Israel, né? E mesmo assim a gente, assim, né? A Bíblia é interessante por isso, gente. Ela consegue assim, falar com a gente num contexto totalmente diferente. Numa história que você tá lendo e tal, num negócio nesse sentido aí mesmo, né? Porque só para assim, para contextualizar, as nações lá hoje em dia a gente tem menos, pelo menos aqui no Brasil também a gente não tem essa ideia de guerra, né? De um país querer o território do outro e querer tomar as cidades e matar o povo e chegar lá e matar todo mundo e levar as mulheres embora e abusar do povo e aquele negócio. Mas antigamente isso era normal do dia a dia, né? Naquele tempo. E as nações que atacavam o povo de Israel, Deus vinha com algumas broncas para eles, né, digamos assim, e tal. E vinha também com algumas broncas para Israel, claro. Vinha também com falando, ó, Israel, fica tranquilo, que eu vou, a hora deles vai chegar, a peia vai comer no lombo deles. E isso é interessante. E assim, nesse contexto a gente tem mensagens de Deus pra gente, né? Sim. A gente aprende, a gente filtra muito. E o teu personagem aí do Antigo Meu personagem é Daniel, moço. Sem sombra de dúvida. Sou fãzaço, velho. Fãzaço. Daniel pra mim anuncia muito do futuro também. Exatamente, né? Daniel tem umas profecias muito... meio difícil de muito também, misteriosas, né? Assim. Muita coisa, cara. Mas, cara que revelava sonhos. Exatamente, moço. Eu fui Joca, né, da época. Bem isso mesmo. Bem isso. Não, mas eu sou fãzão, velho. Fãzaço. Leio o livro, assim. Acho que talvez é o livro do Novo Testamento que eu leio mais, sabe? Eu extraio muita coisa. Aí eu já extraio mais coisas, tipo assim, da vida dele. Que eu acho que tem mais dados, talvez, do que os outros profetas, né? Mais coisas da vida dele. Que Daniel, contextualizando o povo, foi um profeta que profetizou lá quando no finalzinho, já no final da história, quando o povo já estava no cativeiro. Ele estava lá no cativeiro. Ele foi um dos funcionários que foi levado para lá e trabalhou lá. E ele serviu ao povo de Israel lá. E ele tem aquelas histórias mais mirabolantes também que tem da Bíblia, né? Os milagres lá da Cova dos Leões, a fornalha. Bem icônica. Bem icônica. Tem a história da mãozinha. Você lembra dessa história da mãozinha? Não é da família Adams, não. Mas é parecida, viu? Da família Adams. Essa mãozinha. Exatamente. Diz que um determinado banquete lá, dos reis da outra nação lá, Deus enviou uma mão. Uma mão que ficava escrevendo na parede lá, solto, igual da família Adams mesmo. E aí teve que chamar o Daniel para poder ver o que estava acontecendo lá. Então, assim, tem umas histórias massa, né, cara? História de amizade também, dos caras. Né? Tem. É legal, velho. O nível de influência que eles exerciam ali, né? Exato, moço. Abednego. Beteu Sazar. Pense em nome difícil. Nomes bonitos, né? Parece até o meu. Mas é massa, velho. Mas aí, sim, a gente entra pro Novo Testamento, né? Isso. E aí o Novo Testamento já é Jesus na Terra, né? Ele aparecendo ali, ele aparecendo, ensinando e mostrando todo o plano de redenção, assim, o que a gente tinha como sombra, né? Na verdade, o que aquele povo tinha como sombra se torna ali uma realidade e talvez até difícil de compreender, né? Porque muitos não conseguiram entender que era o próprio Jesus que estava ali, o Messias prometido, que, como nós falamos aqui, existia já essa promessa desde lá de Gênesis, que haveria ali um Messias, que viria um Salvador. Deus tinha um plano de redenção. E aí vem
os 4 evangelhos mostrando desde o nascimento de Jesus até a crucificação dele, né? Aí vem contando, não mostra a infância dele, Sim, que é algo que eu até fico pensativo, assim, será como que foi a infância Chegar de no Jesus? céu, se você for, você pergunta ele, né? Ou se eu for, cara, de pau. Mas Mas eu também assim, fico... assim, fica aquele... Como é que será que foi a adolescência? Não sei que Jesus era difícil igual adolescente. O tal do adolescente acha que é o dono do mundo, moço. Nossa, eu fico olhando e falo assim, gente do céu, eu fui adolescente, bicho nojento. Não é, moço? Você tá doido. Mas... Você que tá assistindo nós que é adolescente, pode ficar de boa, moço. Não leva pro coração, não. Passa, essa fase passa. Você sabe que isso é difícil. Jesus tem um plano de redenção pra você também. E aí, cara... Vem, né? Mateus, Marcos, Lucas e João narrando toda essa trajetória de Jesus. Sim. Principalmente os 3 anos que ele passou ali ensinando o povo, curando, fazendo diversos milagres aí, cumprindo a profecia. E aí vem a morte dele, que através da morte dele nós podemos ter vida, através da morte dele nós podemos ter restauração, tanto que um dos livros de Isaías aponta isso, né, que ele viria para levar sobre ele as nossas dores, enfermidades, as nossas mazelas. Um ponto importante de Jesus aí é que Jesus ele fala lá em Mateus 11, 28, né, que o jugo dele não é pesado e o fardo dele é leve. Então, ele quer nos trazer uma leveza, ele não quer colocar peso sobre nós. Tem gente que acredita que é peso. Eu até preguei uns dias atrás desse lá na igreja, eu até falei, e geralmente a gente faz uma pergunta assim, qual que é mais fácil, ir para o céu ou para o inferno? Geralmente o povo vai responder que é mais fácil ir para o inferno, mas para ir para o inferno tudo você tem que pagar. Uma bebida você tem que pagar, a droga você tem que pagar, e para ir para o céu a única coisa que a gente tem que fazer é aceitar. Então Jesus ele veio e ele fala para que a gente aceite ele como o único suficiente Salvador. Ele nos ensina a como viver, como nos portar. Inclusive, ele faz isso de imediato, né? Quando ele morre, um pouco antes dele morrer, ele já salva alguém ali na cruz mesmo. E eu estava falando sobre isso esses dias, mas a cruz, ela revela ali para aquele homem quem Jesus era. E quando ele entende quem Jesus era, ele conversa com Jesus e Jesus fala para ele ainda hoje. Não é amanhã, não é agora, mas ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o plano de redenção de Jesus, ele é completo nos 4 evangelhos. Sim. E aí depois dos 4 evangelhos vem o início da igreja, né? Exato. A igreja... Eu pensei que você ia falar não, eu só tô refletindo, moço, tô refletindo. E aí em Atos a igreja começa, né? Jesus ele chama Pedro ali, fala que sobre Pedro ele estabeleceria a igreja. E aí vem todo um plano ali para a concretização daquilo que Jesus tinha ensinado. Sim. E aí em Atos começa aquele povo ali vivenciar. Em Atos 2 Jesus faz uma promessa para eles, que para eles não saírem da cidade porque o Espírito Santo viria. E aí você que está chegando aí não sabe o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que vem para nos auxiliar no lugar de Jesus, porque Jesus teria que voltar para o Pai, mas ele não nos deixaria só ou órfãos. E ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar todos os dias no nosso dia a dia aí. E ele fala para os discípulos, né? É importante que eu vá e que vocês fiquem, mas permaneçam até que vocês recebam o Espírito Santo. E aí em Atos 2 conclui a chegada do Espírito Santo na vida deles ali e é transformador. A Bíblia fala que tinha dia, nenhuma pregação, que 3.000 pessoas se convertiam. Ué. Eu imagino pregando para 3.000 pessoas, sem microfone, sem tudo que nós temos hoje de tecnologia para facilitar. Embora eles tinham uma tecnologia impressionante na maneira de arquitetura, acho que eu mandei um vídeo um tempão atrás, né, sobre isso, mas era bem mais difícil, bem mais escasso, mas o que Jesus prometeu se concretizava ali na vida deles ali. A igreja começa, inclusive dentro dessa narratória de Atos aí, um homem muito importante se converte, né, que é Paulo, antigo não, também chamado Saulo, e que a gente tem uma confusão nisso,
porque Paulo é o mesmo Saulo, é o mesmo nome, só muda a linguagem. E aí a gente vai entrar, vem Atos, aí vem as cartas, né? E depois das cartas vem já direto Apocalipse. Tô certo? É sim, mesmo. sim. Então vem Atos, depois as cartas ali, que grande parte das cartas foi escrito por Paulo, e só não João, Judas, Tiago, Pedro, Hebreus, que a gente não sabe. e Hebreus, que não se sabe quem que é o escritor. O restante aí foi Paulo, ele escreve 13 cartas. E aí a gente entra em Apocalipse. Que aí vou pedir até você, que é mais específico, mais teólogo, digamos assim, nessa parte, para falar um pouquinho de Apocalipse aí para nós. Coitado de mim. Cara, vamos lá. Quando Jesus vem, e aí ele tem ali os seus discípulos, quando ele morre, ressuscita, e o Espírito Santo vem cuidar de nós, Jesus cuidava das pessoas e instruía as pessoas, assim, né, estando presente aqui. Sim. Mas aí ele substituiu essa instrução externa pela instrução interna, digamos assim, sabe? Então o Espírito Santo é Jesus, né, falando com a gente através do nosso espírito. Então ele tem ali os seus discípulos, e a partir desses discípulos é que vão nascer as igrejas. Então as cartas que a gente está falando são cartas direcionadas, né, a igrejas, né, a pastores ou a igrejas e tal, que eram para instrução, para instruir o que fazer, o que não fazer com a igreja. E um desses discípulos, que é João, que escreveu o seu evangelho, que é a história de Jesus narrada através da visão dele, escreveu algumas cartas, escreveu 3 cartas, e ele escreveu o Apocalipse. Ele estava isolado em uma ilha, presa. Aquela época foi uma das épocas de maiores perseguições da igreja. E ele estava preso, e Deus vai trazer ali uma revelação para ele. Tanto é que o livro se chama Apocalipse, significa revelação. Deus vai trazer uma revelação para ele dos últimos dias, das últimas coisas que virão acontecer. Quando Jesus veio em terra, ele nos fez uma promessa. Ele prometeu que voltaria para nos buscar. Ele fez essa promessa de diversas formas e tal. Ele disse que iria, mas que enviaria o Espírito Santo, mas que depois viria nos buscar, iria preparar morada no céu para poder nos buscar posteriormente. Então, essa promessa da vida eterna, e aí a gente está chegando no último livro e a gente vai voltar lá no começo da Bíblia. Quando Deus nos criou lá no Jardim do Éden, nós éramos para estar lá eternamente com Ele. Sim. Esse é o propósito de Deus. E esse propósito foi interrompido pelo nosso pecado. E aí Jesus vem e realinha para que o propósito de Deus de viver a eternidade com Ele seja cumprido novamente. Então o Apocalipse é a visão, a revelação de como serão, o que vai acontecer nos últimos dias antes da vinda de Jesus, do retorno de Jesus, digamos assim, para nos buscar. Então lá vai ter instruções, as últimas instruções para as igrejas, para nós, para as igrejas, para a igreja contemporânea, para as igrejas de todos os tempos, e a gente vai ter diversas figuras ali do que vai acontecer. Então, assim, aí você vai ler lá, nossa, é extremamente misterioso e tal. Mas João, há 2000 anos atrás, teve uma revelação em que ele via coisas. Ele teve uma visão ali de coisas. Então, se João visse um helicóptero, ele nunca tinha visto nada nem voar, só um passarinho mesmo voar e tal. Como que João descreveria? Ele teria que buscar coisas que ele conhece para poder descrever. Se João visse... E assim, gente, Jesus não voltou ainda, como nós podemos perceber. Então, João viu coisas desse tempo nosso para frente. Então, ele viu prédios imensos e tal. Eu falo assim, tenta imaginar você voltando no tempo e não sabendo o que era o microfone, tentando descrever o microfone. Exatamente. Como que você descreveria o microfone? Então, assim, parece estranho, né? Sim. Você ia descrever com conhecimento muito... Com a base que a gente tem, né? Exatamente. Então, aí a gente tem
Apocalipse relatando isso. E aí com Apocalipse, lá no último capítulo de Apocalipse, os 2 últimos capítulos de Apocalipse vão falar do quão maravilhoso é a eternidade com Jesus, a eternidade com Deus. Então, é um tempo e um lugar onde já não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza ou guerras e etc. Então, tudo de ruim vai ser tirado, porque esse é o propósito de Deus. Então, assim, aproveitando, eu acho que a gente já está encerrando, que já deve ter dado o tempo. Isso tudo que nós contamos, e principalmente essa parte final aqui, de quão bom, de quão perfeito é a vontade de Deus para nós, que seja motivo para você voltar para Jesus, para você aceitar Jesus, porque Ele já pagou o preço por nós, o preço daquele pecado que nós pecamos junto com Adão, ou que nós pecamos todos os dias. Jesus já pagou o preço por você e por mim, para que nós vivamos essa eternidade com Deus. E é isso. E teremos o quadro hoje do crente aleatório. Uai, vamos acumular ele pro outro aí. Então nós vamos jogar o quadro crente aleatório aí pro próximo. Inclusive, se você tiver uma curiosidade bíblica aí, comenta aí que a gente vai trazer aqui na próxima segunda-feira. Então fica aí o nosso abraço para você. Talvez você tenha uma dúvida aí, a gente já falou aqui, mas é bom repetir, né? Responde pergunta difícil, sim. Não sei, mas a gente pode pesquisar. É interessante, às vezes a sua pergunta pode trazer luz à vida de outra pessoa aí. É igual na escola, né? Às vezes você ficava com vergonha de fazer uma pergunta ali, alguém perguntava o que você queria perguntar. Engraçado, eu tinha esses, né? Você já trazia uma paz ali. Verdade. Então, talvez você queira deixar aí seu comentário, sua pergunta, o seu abraço. Fique à vontade. E na próxima semana nós vamos trazer aí, falar sobre as parábolas, né? Sim, mais um pouco de Bíblia. Muito interessante. Então fique conosco aí, se inscreva no canal, deixa o seu joinha aí e até a próxima. Com Deus. Até mais, gente.